Boa tarde a todos. Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos. Desculpa aí os 10 minutos de atraso aí, tivemos alguns probleminhas de conexão aqui. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao ONS. Meu nome é Jefferson Goulart, eu trabalho aqui na gerência de contratação e contabilização da transmissão, junto com a Mônica Sammartino. Bem, estamos aqui hoje para apresentar para vocês o novo Synercont, que foi um sistema, desenvolvido aqui pelo ONS para tratar as questões de negociação contratual, muito voltada aí para o nosso processo de negociação. Tá? Ele vai abarcar todo o processo de negociação vindo lá dos CCIs e CCTs inicialmente, e futuramente teremos evoluções aí para os demais contratos. Nesta oportunidade, o time do ONS vai apresentar as principais funcionalidades da ferramenta e antecipar possíveis dúvidas para facilitar o uso do sistema. Desenvolvido para dar maior agilidade, rastreabilidade e transparência ao processo de envio e negociação dos contratos regulados, o Synercont já está disponível para uso dos agentes no portal de relacionamento Sintegre. Tá? Nós vamos mostrar como acessá-lo e como interagir com o ONS através desse portal. Inicialmente, o Synercont será restrito a uso exclusivo para envios de CCI e CCT. Futuramente, como eu comentei, estamos aí expandindo para o uso de negociação dos demais contratos regulados e de suporte, o custo, o CPST, o CPSA e as próprias garantias financeiras. Tá? Atualmente, os agentes submetem esse tipo de contrato, o CCI, o CCT, para avaliação do ONS através de um e-mail, o assinaturadigital@ons.org.br. Esse e-mail será descontinuado. Tá? Além da submissão de contratos, o Synercont permitirá ao agente cadastrado no Sintegre e com perfil negocia contrato interagir com o ONS durante todo o processo de análise da minuta, tá? Acompanhando o processo e a evolução desse processo aqui dentro do ONS, pelo próprio Synercont. Nós vamos aproveitar também para reforçar os alinhamentos e as diretrizes fundamentais dos ritos de análise contratual e aprovação feitas aqui com o ONS. Tá? Recentemente, a gente publicou uma nova versão atualizada do Guia Operacional de Melhores Práticas na Gestão de Celebração de CC e CCT, que está disponível no Sintegre, e a gente pretende hoje dar uma passada muito rápida das principais pontos de observação e cuidados referente à elaboração e negociação desse tipo de contrato. É fundamental que a consulta desse documento seja feita de maneira rotineira pelos agentes, a fim de evitar qualquer problema ou atraso no processo de aprovação e negociação desses contratos. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos. Pedimos que dúvidas sejam colocadas a qualquer momento no nosso chat. Por favor, identifique-se o nome e a empresa. Tá? E a nossa equipe, no final, nós vamos ler as perguntas, tirar dúvidas e tentar abarcar todas as perguntas que foram feitas. Caso a gente não consiga finalizar todo o processo de resposta das perguntas, nós vamos montar um FAQ em seguida e disponibilizar junto com a gravação que será feita dessa apresentação. Tá? Aproveito também para reforçar que o evento será gravado e posteriormente disponibilizado pelos canais do ONS para consultas futuras. Obrigado e bom evento para todos. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação. Meu nome é Istvan, eu trabalho junto com o Jefferson, com a Mônica e os demais colegas aqui na gerência de contratos e contabilização da transmissão no ONS. E a apresentação de hoje, a gente vai passar pelos seguintes pontos. Inicialmente, eu vou falar do Synercont, que é o novo sistema para envio e negociação dos contratos, CC e CCT, passando pela motivação do projeto e navegando também pelas telas e formulários do sistema com vocês. Posteriormente, os colegas Elise e Felipe vão aprofundar um pouco mais no detalhamento desses contratos, entendendo o fluxo de análise desses contratos e reforçando o guia de melhores práticas que foi atualizado. E, por fim, a Joana vai abordar o cadastro do Sintegre, como é feita o cadastro, a inclusão de relações profissionais, os perfis para acessar o Synercont. Vamos lá. Então, sobre o sistema. Antes de mostrar propriamente
o sistema e as telas para vocês. Eh, a gente queria falar um pouco mais da motivação desse desenvolvimento, desse projeto, que surgiu com os contratos CC e CCT, né. São contratos que são elaborados pelos agentes, né, os contratos de compartilhamento das instalações de transmissão e os contratos de conexão, da transmissão, que o ONS tem papel definido pela regulamentação de atuar como interveniente e também, ter a responsabilidade de administrar, esses contratos. E como que essa administração, é feita, né, ou era feita até hoje, né, através da caixa de e-mail assinatura digital, que será descontinuada, a partir de hoje. A gente observou ao longo dos últimos anos um aumento significativo, da quantidade de CC e CCTs recebidos, né, e essa ferramenta, a caixa de e-mail, se mostrou muitas vezes, ineficiente, então algumas dificuldades, foram percebidas no que diz respeito ao acompanhamento dos processos, na comunicação com os agentes por e-mail, e também, né, a ferramenta, o e-mail ali, a caixa, dificulta o acompanhamento do histórico das tratativas realizadas. Eh, e com, o objetivo, né, de melhorar o serviço prestado aos agentes, né, reduzir a burocracia, aumentar a agilidade dos processos, alinhado com a nossa orientação estratégica, né, concretizada aí nesses 3 eixos, principais, né, o ONS mais relacional, mais digital e mais ágil, eh, desenvolvemos um novo sistema, que visa, substituir a caixa de e-mail, através de uma plataforma de negociação de contratos dentro do Sintegre, que é o nosso portal de relacionamento. Nesse sistema, todas as interações serão feitas, através, das telas, né, do próprio sistema, facilitando o histórico, a consulta ao histórico das tratativas, dos contratos. Eh, ele vai permitir também que os agentes tenham uma visão centralizada do andamento de todos os contratos em um único local. A gente também vai trazer uma novidade, que é a implementação de contadores de prazo, para dar mais transparência no andamento do processo. Além disso, a utilização de formulários para o envio, vai reduzir significativamente a quantidade de erros, que muitas vezes são cometidos no envio, que muitas vezes atrasa um pouco o andamento da assinatura do contrato, agilizando assim um processo de assinatura. E por fim, né, a integração desse sistema com outros sistemas do ONS, o SACT, o portal de assinaturas, vai tornar o fluxo de dados, mais ágil. Então a gente acredita que vai ser uma grande ferramenta aí que vai auxiliar a gente na administração desses contratos. Bem, agora a gente vai passar a ver o sistema, como que ele é de fato, né, como eu disse, ele está dentro do Sintegre, então a gente vai fazer o acesso pelo Sintegre, e essa é a tela inicial dele, tá. Na parte superior, a gente tem filtros que podem ser utilizados para consulta dos contratos, tá. Na parte inferior, a gente vai ter a lista dos contratos, né, a gente destaca que isso é uma demanda, que era trazida pelos agentes, assim, de acompanhamento mesmo, saber onde que o contrato está, quem é o analista responsável, qual o status do contrato. Então tudo isso vai ser possível ser visualizado através dessa visão, inicial. É possível exportar essa tabela em Excel, para consulta interna, enfim, para os processos internos dos agentes. E o botão adicionar, ele vai abrir um formulário que vai ser que vai permitir o envio de um novo contrato. Então, ao clicar nesse botão, a gente tem o formulário do Sineconte. Então, a ideia aqui é a gente dar um exemplo de preenchimento para vocês, né. Então vamos fazer primeiro um CCI, então vamos passar pelos campos, né. Então, primeiro a gente seleciona o tipo de contrato, CCI ou CCT, então a gente vai colocar um CCI aqui. O tipo de contratação, contrato mãe ou um termo aditivo, a gente seleciona conforme a situação. E o código do contrato do agente, um campo livre, né, cada agente tem o seu critério de numeração e basta colocá-lo ali. Nessa parte a gente vai inserir os dados,
da transmissora acessada. Aqui a gente já faz um primeiro ponto de atenção, é que a transmissora acessada é que é responsável por enviar os contratos CC e CCT. Então aqui vão aparecer nessa lista suspensa os empreendimentos de transmissão, aos quais o usuário, que está preenchendo está associado no Sintegre. Então aqui a gente vai dar um exemplo de uma transmissora XPTO, automaticamente já puxa a razão social e o CNPJ aqui, tá? E a gente vai inserir também o signatário desse contrato, né, o responsável legal, eh, conforme cadastro no Sintegre. Então isso vai ser detalhado pela Joana, a questão dos perfis para aparecer aqui, tá? Então a gente seleciona quem vai assinar o contrato e da mesma forma a testemunha, tá? Eh, Na questão da testemunha, a gente destaca que é possível também que solicitar que o INSS assine como testemunha, caso o agente não possua, o cadastro de alguma testemunha lá no Sintegre. Dando continuidade, preenchimento dos dados da transmissora, acessante, lembrando que esse é um CCI, né, um contrato entre 2 transmissoras. Então, preenchimento do empreendimento de transmissão, então é a transmissora XYZ, que está acessando a subestação da transmissora XPTO. Os signatários dessa acessante, a gente preenche aqui também conforme, o representante legal e a testemunha que vão participar do processo de celebração do contrato. E aqui, caso não apareça nenhum nome nessa lista, significa que é preciso ainda fazer o cadastro. Então a gente, né, vai ser, necessário contactar a acessante para que faça o cadastro, e assim que vai o contrato ele já vai ser enviado com os cadastros todos alinhados, que vai, agilizar consideravelmente o processo de assinatura. Então a gente acredita isso um ponto muito importante no caminho da desburocratização e agilidade, do processo. Preenchidos os dados da acessante e da acessada, a gente anexa aqui a minuta do contrato, né, a minuta final e já acordada entre as partes, um arquivo em PDF. Documentos de apoio é um campo livre, então, parecer de acesso, um despacho, uma resolução da ANEEL, quaisquer documentos, eh, que os agentes julguem necessários pra análise do contrato. Enviar alguma mensagem também, opcional. Selecionar o campo da declaração e enviar o contrato. Então, a partir do momento que se clica em enviar o contrato é enviado ao INSS e o contador de 30 dias, né, se inicia. E o contrato ele vai ser exibido aqui já na lista dos meus contratos, conforme mostrado aqui. Eh, então esse foi o exemplo de um CCI, a gente quis fazer o mais intuitivo possível, o mais simples possível, então assim, em poucos minutos a gente consegue enviar o contrato. E, gostaria também de mostrar o preenchimento do CCT, que possui algumas particularidades, tá? Eh, então, vamos fazer um preenchimento de um CCT aqui agora. Então a parte de cima, são as mesmas informações, né, o tipo do contrato, a contratação, o código do agente. A transmissora acessada, novamente, é quem vai enviar o contrato, então aqui preencher com os dados da acessada. E aqui a gente vai ter o dado da usuária acessante. Eh, então aqui a gente vai preencher o empreendimento, a gente vai dar um exemplo aqui de uma fotovoltaica, mas pode ser uma distribuidora, pode ser um consumidor livre. Então, com os dados da acessada, conforme cadastro no Sintegre novamente. E aqui a possibilidade de incluir mais usuárias ao formulário do contrato. Então, nesse caso aqui é importante que a usuária seja enquadrada como parte do contrato. Essa regra vai ser explicada um pouco mais para frente, com os colegas, Liz e Felipe, que vão detalhar um pouco melhor essa regulamentação. Então, preenche-se com os dados da segunda usuária, a gente pode apagar o registro ou incluir quantas usuárias forem necessárias. E também existe a possibilidade de incluir anuentes a esse contrato. Então, clicar no anuente, o sistema ele cria mais esse campo, a gente preenche com o empreendimento anuente, né? E nesse caso aqui não precisa de testemunha, então basta responsável legal que o processo será continuado, tá? Então, a gente pode também adicionar, excluir anuentes, conforme o formulário.
anexar a minuta, declarar documento de apoio, comentário, né, normal. E aqui a gente vai dar o exemplo de salvar rascunho, né, que é uma funcionalidade que permite preenchimento posterior do formulário e para o envio posterior do formulário ONS. Então, ao salvar rascunho, o contrato não é enviado, ele fica salvo o registro para ser completado depois, e assim que ele aparece. Então, quando salva o rascunho, ele fica com esse status rascunho, então o processo ainda não foi iniciado, tá? Então é preciso entrar e enviar o contrato propriamente para que seja iniciado o processo. Então, aproveitando essa tela, eu vou falar um pouco mais do contador e dos status aqui, que estão listados nessas colunas, tá? Então, o status, rascunho, foi como eu disse, é só um rascunho mesmo para preenchimento posterior. A partir do momento que ele é enviado, o status está em andamento, significa que o ONS recebeu o contrato e já entrou na nossa fila de análise. A gente vai dar os procedimentos internos aqui para dar uma resposta a respeito dos contratos. Caso sejam identificadas pendências ou necessidades de ajuste, o status é pendente agente. Então, significa que é necessário uma ação do agente nesses contratos para a gente dar continuidade. E uma vez solucionadas as pendências, ou caso não haja nenhuma pendência, o contrato é liberado para assinatura. Nesse momento, os signatários que foram cadastrados lá atrás no formulário vão receber um link com, com o link, né, do portal de assinaturas para proceder com a assinatura digital. E é por isso que é importante sempre o cadastro do Sintec estar atualizado. Então, os sistemas estão todos conectados. Então, o cadastro que lá é feito está associado a um e-mail que já vai para o portal. Então, é muito importante que esses dados estejam atualizados na base. E também tem o status cancelado, né, que a qualquer momento, por quaisquer motivos, o contrato pode ser cancelado pelo agente, enfim. E sobre o contador de prazo, a gente tem uma regra, né? Então, o status em andamento, o contador, ele está ativo. Então, ele inicia assim, o prazo 1 de 30, 2 de 30, progressivamente até o prazo final 30 de 30. E quando o status estiver pendente a gente, esse contador é paralisado. Então, aqui no exemplo, bem aqui, ele está 7 de 30 e ele vai ficar paralisado até que o agente resolva essa pendência ou retorne, né, para a gente. Tá? Então, essa é a regra dos contadores. E falando na pendência, vamos mostrar como que é essa interação da resolução dessa pendência dentro do sistema. Então, ao clicar ali no botão editar, vai aparecer o formulário preenchido. Aqui na parte inferior, aparece a mensagem que o analista do NS enviou, informando os motivos da pendência, solicitando informações adicionais ou alterações na minuta do contrato. Então, conforme essa mensagem, anexa-se a minuta corrigida, retificada. É possível interagir com o NS através desse chat, né? Então, esse é o canal de comunicação oficial com o NS no que diz respeito às tratativas do CC e CCT. Então, ao enviar mensagem, tem um registro, um chat mesmo de bate-papo, e basta resolver pendência que o contador será retomado. Então, aqui o contador voltou a ficar preto e o status em andamento. Então, o sistema é basicamente isso. Então, assim, nossa intenção desde o começo foi criar um sistema simples, fácil, rápido, intuitivo, que vai dar mais transparência aos agentes para fazer um acompanhamento mais perto do contrato. Os contadores aqui, o nome dos analistas vão estar disponíveis para interação, tá? Como que a gente acessa o sistema? Isso será detalhado na parte final, mas já adiantando, né, a regra para acessar o sistema é ter o perfil negocia contrato do SACT. Então, em meus sistemas, o perfil negocia contrato e será possível acessar o sistema através desse link. Então, vou deixar aqui disponível o QR Code e o link, tá? Então, desde já o sistema já está disponível aos que têm o perfil negocia contrato. Convido todos a navegarem pelo sistema. Caso tenham sugestões, comentários, melhorias, sintam-se completamente à vontade para entrar em contato com, com a gente, tá? E é isso. Da minha parte, foi apresentar o sistema. A gente está muito feliz, muito animado com essa nova ferramenta. A gente acredita que vai melhorar muito as tratativas, né,
no que diz respeito a CC e CCT, e futuramente outros contratos serão embarcados também. E aqui eu deixo a palavra com Elisa, que vai detalhar um pouco mais as minúcias dos contratos CC e CCT. O chat também, mandem dúvidas no chat, que no final a gente vai fazer uma rodada de pergunta e resposta. Então, Elisa, com você. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisa, também sou aqui da Gerência de Contratos e Contabilização da Transmissão. E a gente vai aproveitar aqui a apresentação do novo sistema, né, do Cineconte, para relembrar algumas orientações do processo de administração e negociação dos contratos CC e CCT. Então, a gente vai começar aqui falando um pouco desses dois contratos que trazem o INS como interveniente. O CCI, começando pelo CCI, que é o contrato de compartilhamento das instalações de transmissão. Esse contrato ele é celebrado entre a transmissora acessada e a transmissora acessante, com a interveniência do INS. Esse contrato ele tem como objetivo estabelecer, né, as condições e procedimentos técnico-operacionais e as responsabilidades comerciais e civis que irão regular o compartilhamento das instalações, e ele vai trazer, então, a descrição das instalações pertencentes a cada transmissora, as condições de operação, de manutenção e as condições financeiras associadas a esse compartilhamento. Os termos desse contrato ele deve ser negociado entre a transmissora acessada e a transmissora acessante, e a submissão dessa minuta final acordada entre as partes para aprovação do ONS deve ser submetida pela transmissora acessada lá no Cineconte, como o Ishi já mostrou. A validade desse contrato está normalmente associada ao fim de concessão da transmissão. E todas as regulamentações, né, para a elaboração desse contrato, pode passar isso. Todas as regulamentações para a elaboração desses contratos estão descritas no módulo 2 e 3 das regras de transmissão da ANEEL e no submódulo 8.1 dos procedimentos de rede. Agora, falando um pouquinho do CCT, que é o contrato de conexão da transmissão. Esse contrato é celebrado entre a transmissora acessada e os usuários do sistema de transmissão, né, os acessantes, também com interveniência do ONS. Esse contrato ele vai ter por objetivo estabelecer as condições, os procedimentos e as responsabilidades pela implantação, pela manutenção e operação das instalações de conexão, e também vai trazer as condições financeiras associadas à conexão do usuário às instalações da transmissora. A negociação desse contrato é feita também entre a transmissora acessada e os usuários acessantes, e a submissão dessa minuta final para aprovação do ONS também vai ser feita pela transmissora acessada. Os usuários eles vão celebrar com a transmissora acessada apenas um CCT, né? Ou seja, com a transmissora proprietária do barramento que ele vai se conectar, e a responsabilidade do usuário acessante definir, né, informar qual que é a transmissora proprietária desse barramento que ele vai se conectar no ato da solicitação do parecer de acesso. A validade do CCT está normalmente associada ao fim da concessão da transmissora, ou ao fim da autorização do usuário, ou ainda se o usuário se desconectar do sistema. Então, o que ocorrer primeiro vai determinar a validade do CCT. E também, né, todos os procedimentos e regulamentações para a elaboração desse contrato está no módulo 5 das regras de transmissão da ANEEL e no submódulo 8.1 dos procedimentos de rede. Aí, para facilitar, né, a visualização de todo o processo, a gente trouxe aqui um fluxo, né, de análise dos contratos CCT e CCI, e a primeira etapa aqui é a elaboração da minuta. A gente ressalta que a elaboração da minuta é feita pela transmissora acessada, com os acessantes, né? E a gente só trouxe aqui alguns pontos de atenção que os agentes devem ter durante a elaboração dessa minuta, que são os pontos que a gente acha com mais erros, né? Erros mais comuns e que levam à devolução desses contratos. Então, o primeiro ponto é que o contrato deve trazer a definição clara, né, das instalações de conexão, no caso do CCT, ou da instalação de compartilhamento, no caso do CCI.
O contrato ele também tem que trazer a definição dos procedimentos de rede atualizada, né, conforme descrito lá no submódulo 1.2. Deve conter também uma cláusula de submissão aos procedimentos de rede e à regulamentação da ANEEL. No caso de CCT, é necessário também a citação, né, do parecer de acesso, do parecer de acesso que consolidou, né, as condições de conexão desse usuário, então tem que citar lá, trazer no contrato qual que é o número do parecer de acesso. No caso de cláusulas de retroatividade, é obrigatória a inserção de justificativa no contrato dessa retroatividade. O contrato ele não pode definir em nenhuma das cláusulas as situações que caracterizam caso fortuito ou de força maior. Essa definição deve referenciar exclusivamente o Código Civil brasileiro. E agora a gente trouxe também uma novidade, né, na regulamentação, que é a possibilidade de celebrar um único CCT por ponto de conexão para mais de uma acessante usuária, quando elas compartilharem as mesmas instalações de interesse restrito. Então, agora é possível, né, que seja celebrado para mais de uma usuária, quando elas se conectarem no mesmo ponto de conexão, um único CCT para vários usuários. E aí, nesse caso, né, elas devem vir enquadradas no CCT como parte do contrato e não como anuentes. E ainda há, né, a possibilidade de incluir anuentes ou com outros empreendimentos como anuentes, e nesse caso a gente destaca que não pode ser atribuída nenhuma responsabilidade contratual a esses empreendimentos inseridos. Após a etapa de elaboração da minuta, né, a gente tem o envio dessa minuta acordada entre agentes para o ONS, e esse contrato ele vai ser submetido, né, pela transmissora acessada, tanto o CCI quanto o CCT, sempre é submetido no Cineconte, pode passar isso, no Cineconte pela transmissora acessada, agora no novo sistema. Junto com esse contrato, o negociador ele vai poder, né, anexar documentos complementares que ele julgar necessário, e a gente orienta, né, que seja, no caso do CCT, seja anexado o parecer de acesso para referência. A data de assinatura desse contrato, o contrato deve ser enviado com no mínimo de 30 dias, né, de antecedência da data pretendida para assinatura, e essa data pretendida para assinatura vai ser a data que todos os representantes assinarem o contrato. Então, quando o processo de assinatura for concluído no portal de assinaturas do ONS, vai ser a data considerada do contrato. Então, tem que enviar 30 dias antes, né? E no caso do CCT, também temos que considerar a validade do parecer de acesso nessa data pretendida para assinatura. A gente ressalta aqui também que, no caso de parecer de acesso que dê origem a um CUSD ou um CUST, né, os contratos de uso, se esses contratos já tiverem sido celebrados, assinados, né, o prazo do parecer de acesso ele fica válido para a celebração do CCT e não é necessário nenhuma revalidação do parecer de acesso exclusivamente para a assinatura do CCT. E, por fim, a gente destaca aqui também, né, que os contratos, a partir de hoje, enviados por e-mail, não serão mais aceitos, não serão mais considerados, e quando vocês enviarem, vão receber uma mensagem automática orientando, né, o envio pelo Cineconte. Após, né, o envio da minuta ao ONS, começam as etapas internas, né, de avaliação interna do ONS, que serão apresentadas aqui pelo Felipe. Olá, pessoal. Boa tarde, sou o Felipe, trabalho aqui também na gerência de contratos e contabilização. Então, dando continuidade aqui ao fluxo, né, uma vez enviado para o ONS, a nossa equipe fará uma análise, né, técnica e regulamentar dos documentos, e essa etapa ela tem por objetivo, né, garantir que os documentos atendam os requisitos mínimos previstos na regulamentação. Assim, a gente elencou aqui alguns, além dos pontos que já foram apresentados pela Elisa, né, outros que também devem ser considerados, né, e que frequentemente são identificados como itens que inviabilizam, né, a aprovação das minutas. Bom, o primeiro deles é quanto à qualificação do ONS, no CCT ou CCI. A gente esclarece que o ONS não deve constar como parte do contrato, somente como um interveniente. Ainda no preâmbulo dos contratos, a gente pede atenção à qualificação das diretorias do ONS para assinatura. A gente aconselha que sempre seja indicado de forma mais genérica, sem associar a uma diretoria específica.
apenas fazendo uma menção aos representantes legais ao final assinados, ou algo semelhante. Durante essa análise, também são conferidos dados das partes do CCT e CCI. Então, como, por exemplo, o número de CNPJ, razão social e endereço, e esses dados são comparados, né, conforme cadastro da Receita Federal. Então, durante o envio dos contratos, é necessário que essas informações estejam bem atualizadas. Outro ponto de verificação é com relação à declaração correta da numeração dos atos de outorga, tanto das transmissoras quanto das usuárias, né, no caso do CCT. A gente destaca que para transmissoras com mais de um contrato de concessão, é necessário relacionar aquele que contempla, né, a instalação, objeto do compartilhamento ou da conexão do acessante. Para o caso de CT, conforme previsto também no módulo 5 das regras de transmissão, o CUST e o CCT eles devem ser considerados separadamente para todos os efeitos. Portanto, não é permitida, né, a vinculação desses contratos em qualquer cláusula do CCT. Com relação a algumas cláusulas, né, também desses contratos, a gente destaca que não é permitida a atribuição de responsabilidade de mediação ao ONS. É importante ressaltar que o ONS ele pode ser consultado apenas para orientação em casos de controvérsias relacionadas a assuntos operativos ou que afetem a operação do sistema. No entanto, ele não pode ser qualificado em caráter de mediador. Outro ponto que é observado é com relação à atribuição de aplicação de penalidades pelo ONS. A gente também esclarece, né, que o ONS não é responsável por fiscalizar, multar ou penalizar, sendo esse papel associado somente à ANEEL. E por fim, com relação a essas responsabilidades, também conforme previsto no módulo 5, não é permitida a atribuição ao ONS de responsabilidade de ressarcimento de danos ao consumidor, em função de ocorrências sistêmicas. Então, aqui, por alguns pontos, né, adicionais que a gente colocou, uma vez terminada, né, essa avaliação da minuta, caso exista a necessidade de ajuste em algum ponto, o documento ele é devolvido para o agente com a indicação das retificações. A gente destaca aqui, né, que essa devolução, a partir de hoje, ela será realizada somente ali por meio do Cineconte. E aí um ponto que também já foi informado ali pelo Istvan, né, durante a apresentação do sistema, que durante esse período, né, a contagem do prazo de 30 dias será paralisada até o envio da versão retificada. Então, o prazo fica parado até que a minuta seja devolvida, né, já com os ajustes mencionados. E aí, uma vez realizados os ajustes, não restando pendências, né, o documento é aprovado e enviado para a coleta das assinaturas digitais. Bom, para o processo de assinatura digital, a gente lembra que o documento enviado pelos agentes ele pode ser enviado, né, contendo a assinatura das partes. Nesse caso, né, é realizada somente a assinatura pela parte do ONS, né, da representantes e testemunhas do ONS, mas o mais comum é o envio do documento sem nenhuma assinatura das partes. E aí, nesse caso, né, a coleta de todas as assinaturas é realizada nesse momento, após a aprovação final do documento. Então, nesse caso, a gente lembra, né, que as partes, né, devem indicar de 1 até 2 representantes para assinatura e também devem indicar uma testemunha por parte. No caso de CCTs que possuam usuários anuentes, a gente esclarece que não é necessário indicar uma testemunha para a usuária anuente. Como pode ser observado durante a explicação do Istvan, no próprio Cineconte, ele não possibilita, né, a indicação de testemunhas para usuários anuentes. Bom, e no caso do agente não possuir um representante com perfil de testemunha, né, é permitido solicitar ao ONS a inclusão de representante adicional para assinar como testemunha da parte. Então, isso também é possível ser feito ali pelo próprio Cineconte. Bom, lembrando aqui, né, um ponto importante, que para assinar os contratos é necessário que os representantes dos agentes estejam devidamente cadastrados no Sintegre. E aqui a gente destaca um ponto que é muito importante, que a manutenção desse cadastro ela é responsabilidade exclusiva dos agentes. Como a gente pôde verificar ali no Cineconte, as informações desse sistema elas estão integradas com o cadastro do Sintegre.
Dessa forma, é imprescindível que esse cadastro esteja atualizado, né, e tudo certinho, tudo correto, né. Então, a gente recomenda aqui, né, que seja realizado aí um saneamento dos dados cadastrados, mantendo somente os representantes legais das empresas, bem como os participantes das empresas que ainda estão na empresa, né, ou que ainda utilizam o sistema do INS. Esse ponto é importante também, porque esse processo, as informações que vão ser enviadas para a coleta das assinaturas, elas vão utilizar como base o cadastro do Sintegre. E qualquer atualização que seja feita nesse cadastro também repercutirá no processo de coleta das assinaturas. E aí, por fim, a gente lembra aqui, né, que para assinar os contratos é necessário, os signatários precisam ter um certificado digital do tipo ECPF ou ECNPJ válido no momento da assinatura. Bem, aí uma vez concluído esse processo de assinatura, né, o documento já assinado é enviado automaticamente para os representantes dos agentes envolvidos e também fica disponibilizado no sistema SACT do INS. Concluindo, assim, o nosso fluxo aqui de celebração de CCI e CCT. A gente, observando aqui o fluxo, né, e todos os pontos que foram indicados, né, pela Elisa, por mim também, a gente entende, né, que a elaboração desses contratos, né, e o atendimento de todos esses pontos, por vezes suscitam dúvidas e dificuldades, né. Então, assim, a gente, no ano passado, a gente elaborou um guia operacional de melhores práticas na gestão de celebração de CCI e CCT, que onde são apresentados, né, em maiores detalhes, as principais dúvidas, os pontos de observação, os detalhes dessas etapas e as formas de envio que os documentos têm que ser feito para o ONS. Então, a gente informa, ressalta aqui, né, que esse guia foi atualizado nessa semana, né, foi publicada uma notícia na segunda-feira, e esse guia ele já está atualizado considerando, né, a implementação do sistema Cineconte. Então, a gente elaborou esse guia de uma forma procurando, né, deixar ele bastante interativo, para que ele pudesse ser realmente utilizado como uma ferramenta de apoio aí durante a elaboração desses contratos. Então, aqui a gente deixa ali um QR Code, onde vocês podem baixar essa versão atualizada. E a gente lembra também, né, que qualquer dúvida, né, caso o guia ele é um suporte, mas não a gente não exime, né, talvez todas as dúvidas, e assim a gente sempre fica à disposição, através do canal da central de relacionamento do ONS, ou até mesmo do próprio chat, né, que vai ter ali no próprio Cineconte. Então, lembramos aqui também, né, que se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem colocar aqui no chat que a seguir aí a gente vai responder na medida do possível. E agora eu passo a palavra, né, para a Joana, que vai falar um pouco mais sobre os aspectos relacionados ao cadastro no Sintegre. Boa tarde a todas e todas. Meu nome é Joana, eu sou analista de relacionamento com agentes, faço parte da equipe que é responsável pelo Sintegre, pela central de atendimento e pelas pesquisas de satisfação de produtos e serviços. O Sintegre é o portal de relacionamento do ONS que garante aos agentes e ao público em geral o acesso às informações sobre nossos produtos e resultados de uma forma isenta, atualizada e confiável. Tudo o que você precisa saber sobre a operação do SIM fica reunido em um único local. Para visitar o nosso portal, acesse o site do ONS e clique em Sintegre. Se for o seu primeiro acesso, siga as instruções para cadastro e aguarde a confirmação do e-mail informado. Se você já está cadastrado, é só informar seu e-mail e senha e validar o acesso. Na home do portal, você terá o acesso rápido às principais notícias e eventos do operador e as informações que foram personalizadas por você em meu perfil. Pode clicar. Em meu perfil, você pode clicar em qualquer um dos tópicos para poder fazer o acesso. Utilize o menu lateral para adicionar a sua relação profissional.
Insira a instituição, selecione seu cargo e clique em incluir. Lembramos que os sistemas do INSS eles só podem ser acessados após a inclusão da relação profissional. Assim que o status estiver aprovado, você pode adicionar qualquer sistema do seu interesse. Voltando ali ao menu lateral, clique em Meus Sistemas, aí faça a busca pelo nome do sistema ou clique no sinal de mais do macroprocesso e abra a estrutura até localizar o sistema. Clique no bonequinho, em seguida incluir perfil de acesso, selecione o perfil desejado e clique em incluir novamente. Pode passar, Ish. Eu destaquei 3 perfis do SACT por serem mais ativos na celebração contratual, né? O perfil testemunha-contrato de transmissão, que é para o representante que possui a atribuição de participar da celebração contratual como testemunha. O perfil assina-contrato de transmissão, que é para o representante que possui a atribuição legal para assinatura em nome do agente. Eu destaco ainda que para esses perfis é necessário que os representantes possuam um certificado digital válido do tipo eCPF ou eCNPJ. O próximo perfil é o negocia contrato de transmissão, para o representante que possui a atribuição de acompanhar a celebração do contrato e negociar os termos e condições para assinatura. E diferente dos perfis anteriores, este perfil não exige que o usuário possua o certificado digital. Esse é o perfil que permite o acesso ao Cineconte. Para facilitar a gestão de cadastros pelo agente, o ONS disponibiliza no Sintegre uma função de administrador do agente, que permite a consulta, a exclusão, a atualização de outros usuários de uma mesma instituição. Para ter acesso a essa função, precisa ser solicitado a nossa central de atendimento. Tá? Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 8 às 19 horas. Você pode acessar o atendimento pelo menu do Sintegre, né, onde tem escrito atendimento, ou entrar em contato pelo e-mail ou pelo telefone. Lançado em 2019, o Sintegre está em constante evolução, né, e eu aproveito esse momento e faço uma chamada para participação nas pesquisas de satisfação do operador, que são enviadas por e-mail ao longo do ano e ajudam muito a melhorar a experiência em nosso portal. Muito obrigada a todos e uma excelente tarde. Obrigada, Isti. Obrigado, pessoal. Bom, vamos abrir agora aqui para tirar as dúvidas, né, os questionamentos que foram colocados no chat, vamos lê-los aqui e tentar respondê-los. Se a gente não conseguir alcançar o final, eu acredito que não deva ter muitos questionamentos, mas a gente, no final, se o tempo esgotar e a gente não conseguir atender a todas as perguntas, a gente disponibiliza um FAQ com as respostas, tá? Logo em seguida. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Ana Moreira, da Mesa Energia. É possível utilizar o Cineconte para aditivos de CCI e CCT? Então, Ana, sim, é possível, tá? Então, tanto os contratos mãe quanto os seus termos aditivos podem ser enviados pelo sistema e no campo, lá tem exatamente essa opção, termo aditivo ou contrato mãe. Então, sim, é possível. Bom, o Diego Sacerdote, da EDF Brasil, pergunta: boa tarde. A lista de contratos existentes relacionadas a determinado agente fica disponível para todos os acessantes do Sinteg deste agente ou apenas para o login colaborador do agente que inseriu o novo contrato no sistema Cineconte? Diego, quem acessa, o Cineconte são os usuários que possuem o perfil Negocia Contrato. Esses sim vão ter acesso aos formulários do Cineconte e poderão, preencher os formulários com os dados dos agentes. Então não são todos os colaboradores que têm esse acesso,
apenas aqueles com perfil negocia contrato, conforme a Joana mostrou. Então os dados dos agentes vão estar serão exibidos apenas para as pessoas que possuem esse perfil. Bom, uma pergunta do Hugo da Cheste. No caso de CCT, o status poderá ser acompanhado pela usuária? Sim, e isso a gente acredita que vai ser um ponto muito positivo desse novo sistema. Então, era uma dúvida muito recorrente, né, das usuárias de entrar em contato com a gente perguntando onde que está o meu contrato, está em assinatura, né? Então, assim, não tinha muita facilidade no acesso a essa informação. Então, todas as partes e as anuentes que estão envolvidas nesse contrato, então a transmissora vai enviar o contrato, ela é responsável por isso, mas a partir do momento que ela preenche o formulário com o nome da, da usuária, então as pessoas da usuária vão ser notificadas que o novo contrato foi inserido, eh, contendo ela ali que ela tem enquadrado ali como parte, e a usuária vai poder acompanhar isso também. E ela vai poder interagir, inclusive, no chat. Então, todo mundo que está envolvido de alguma forma no contrato vai ter essa visibilidade. Então, assim, isso é um passo grande que a gente dá para ter mais transparência, né, nesses contratos. Perfeito. Próxima pergunta é do Lucas Denis. Boa tarde, Istivan. Somente para confirmar, o sistema já está em funcionamento ou ainda utilizaremos o e-mail por assinatura digital? A data de virada de chave é hoje. Então, a partir de hoje, a gente já configurou uma resposta automática no e-mail assinatura digital. Mas, caso você mande o e-mail lá, você vai receber um e-mail de volta, dando todas as instruções para acesso ao Cineconte, eh, com os links, né? Essa gravação também vai ser disponibilizada, então a gente vai manter a caixa ela vai ficar ativa, tendo essas respostas, mas todas as tratativas daqui para frente já vão ser diretamente no sistema novo. Perfeito. Próxima pergunta é da Caroline Carmo. Ela pergunta se os contratos já assinados deverão ser inseridos no sistema. Então, Caroline, não. Os contratos novos vão ser, a partir de hoje, os contratos novos que vão ser tratados no Cineconte. Os contratos que iniciaram a tratativa lá na caixa de e-mail assinatura digital, a gente vai continuar essa tratativa até a assinatura deles, tá? E todos os contratos históricos já assinados, eles estão no SACT, né, que é o nosso sistema de administração de contratos. Então, o Cineconte ele vai entrar no fluxo ali só na parte da caixa de e-mail mesmo. Então, assim, é o recebimento, é a troca de e-mails, é ver o status ali. O contrato, quando ele é assinado, ele já sai do Cineconte e vai estar lá no SACT, que é o sistema que a gente já está familiarizado. Então, o Cineconte a gente vai entender como uma plataforma só de negociação ali, antes da assinatura. Então, o que já está assinado não precisa colocar lá, não. Istivan, eu acho que tem um viés aí na pergunta da Caroline Carmo que a gente pode tratar também, que existe uma possibilidade que é os agentes negociarem os CCTs entre as partes, né? Inserindo nesse CCT uma cláusula que ele só é válida, o CCT só é válido a partir da assinatura do ONS, e eles podem assinar esses contratos digitalmente entre eles e já submeter esse contrato com a assinatura deles, pendente única e exclusivamente da assinatura do ONS. Nesse caso, a gente utilizaria, sim, o Cineconte para poder enviar esse tipo de contrato. O contrato ele já vem assinado entre as partes e fica pendente única e exclusivamente da assinatura do ONS. E, para isso, ele tem uma cláusula específica que trata essa questão. Certo. Então, Não, eu tinha entendido, era contratos já finalizados o processo de assinatura. Então, perfeito. no Eu também caso tinha de pego esse viés, que é contratos, o mais claro, né? no caso de contratos que já são assinados pelas partes, pendente apenas a assinatura do ONS, sim, a gente pede para que ele seja enviado no Cineconte. Ele vai passar pela mesma análise que a gente faz aqui no ONS. Então, os pontos que o Felipe e a Elisa listaram, a gente vai fazer essa conferência. E o ponto negativo é que, caso a gente identifique alguma cláusula que precise, né, de alguma alteração, a gente vai solicitar essa revisão e vai ter que assinar novamente. Então, a gente acredita que a forma mais usual que a gente vê é o contrato vir sem assinatura, a gente negocia, faz os ajustes se necessário, e aí todo mundo assina já no portal do ONS. Mas claro que é critério do agente fazer essa escolha. Mas, então, nesse caso,
sem assinatura do INSS, mandar no Cineconte mesmo. Tá. A Cíntia França pergunta: todos os usuários com o perfil do SACT automaticamente terão acesso ao Cineconte ou precisa solicitar por meio de algum lugar? Não, o processo para solicitar o acesso é só esse, o perfil negocia contrato no SACT. A partir desse momento, o link já vai estar disponível, ele vai ser acessível ali no Sintegre, tá? A gente tem o QR Code, o link, a gente pode disponibilizar também, mas basta ter esse acesso ao do SACT, esse perfil, e não é necessário nenhuma ação a mais. Tá. A Cíntia tem uma segunda pergunta, tá? Em relação ao CCT de uso compartilhado, funcionará conforme o CCT de uso exclusivo? O CCT de uso compartilhado, funcionário de uso exclusivo, a tratativa é a mesma, não faz diferenciação do conteúdo ali do CC e do CCT, tá? Então, todas as variações possíveis ali estão contempladas no CConte e a gente trata simplesmente como CCT. Então, acho que é isso a pergunta. Nesse caso, né, para um CCT, acho que um CCT compartilhado, quer dizer, é mais de uma usuária, né? Isso que eu estou entendendo, né? E aí, nesse caso, é só selecionar as várias usuárias ali no Cineconte, né? Ah, sim, sim. E Exatamente. todas devem constar como parte no documento, né? Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Anderson Antônio da Matenchão, transmissora. No caso de um CCI já vigente, com troca de razão social, ou seja, mudança do agente acessante, um aditivo ao CCI será elaborado para registrar essa mudança. Somente o acessante poderá postar o aditivo no Cineconte, não havendo manifestação por parte do acessante. O acessado pode seguir com essa postagem? Isso se o documento já estiver acordado entre as partes, claro. Nesse caso, trata-se de um termo aditivo, né? De mudança de titularidade, é isso? Alteração da razão Isso. social. Na verdade, o que ele está perguntando é, ele hoje está negociando um contrato, um CCI, é uma mudança de razão social com a transmissora acessada. Só que quem está mudando é a transmissora acessada. Ele quer saber se só ela pode postar o contrato lá no Cineconte para negociação ou se ele pode fazer isso como transmissora acessante. A regra geral de quem é responsável pelo envio do contrato é sempre a transmissora acessada. Então, se for um termo aditivo, né, uma alteração ali no preâmbulo, né, da parte do acessado ou da acessante, é um termo aditivo, né, que envolve necessariamente a outra parte. Então, a outra parte ela precisa estar ciente dessa negociação, ela tem que dar o de acordo. No formulário é preciso lá preencher quem que vai assinar da parte da acessada e da acessante, né? Então, todas as partes envolvidas têm que estar ali na roda de negociação, mesmo que seja uma alteração só da parte da acessada. Mas o fluxo é o mesmo que a gente apresentou aqui, né? A transmissora acessada, né? Ela envia, coloca ali a lista, né? Preenche o formulário com os signatários, a outra transmissora, e o fluxo vai seguir conforme apresentado. Então não tem muita distinção nesse caso, tá? Perfeito. A próxima pergunta eu vou concatenar aqui é a do Lucas Denis e do Guilherme, da CPFL Transmissão. A respeito da disponibilização da apresentação, tá? A apresentação será disponibilizada juntamente com o material de FAQ das perguntas que a gente não conseguir tratar aqui nesse ambiente, tá bom? Certo. Bom, Juntamente com essa apresentação, né, essa gravação vai ser disponibilizada, e além disso a gente tem um material que foi apresentado ali no final pelo Felipe, que é um guia completo, mais detalhado ainda, para consulta, um guia interativo. Então a gente vai disponibilizar, né, a apresentação, esse guia, as notícias, as orientações para acessar o sistema. Então tudo isso vai estar bem visível aí para todos os agentes. Cíntia França fez uma outra pergunta. Os contratos em andamento já enviados ao portal, mas ainda não liberados para assinatura, ocorrerá dentro do Cineconte ou ainda no portal anterior? Não, o que já está em andamento, que já iniciou lá na Caixa, a gente vai finalizar o andamento pela caixa de e-mail mesmo. Então, o Cineconte ele entra hoje, a partir de hoje ele é o canal oficial,
e daqui para frente vai ser pelo Cineconte. Mas o antes a gente vai manter o que estava combinado, né, o que estava definido anteriormente. Então não muda nada para o que já está iniciado em andamento, já em assinatura, então tudo isso mantém da mesma forma. E é importante lembrar, pessoal, que o Cineconte veio para substituir essa negociação que era feita com o e-mail, né? Ele está substituindo o e-mail. O processo de assinatura no portal de assinatura ele continua como é hoje, tá? Ele é uma continuação do Cineconte. Uma vez aprovado no Cineconte, ele é encaminhado diretamente para o portal de assinatura para coleta de assinatura, tá? Bom, a próxima pergunta é da Amanda Chaves. A respeito de CCI e CCT enviados nos últimos dias por e-mail para assinatura, como serão tratados? Deverão ser enviados via Cineconte? É a mesma resposta anterior. O que já foi enviado na caixa de e-mail vai ser continuado na caixa de e-mail, tá? Sem nenhum prejuízo. Né, até pelo prazo, né, que ele iniciou lá, a gente faz o controle por lá. Então, a partir de hoje, os novos pelo Cineconte. Perfeito. O Hugo da Chesf tem a seguinte pergunta. No caso de ser enviado o contrato assinado, terei que indicar os signatários e as testemunhas no Cineconte? Boa pergunta. Sim, os signatários que já assinaram, até porque ele é um campo obrigatório ali no formulário, então sem essa informação não vai ser possível enviar o contrato, mas a diferença é que nesse caso, no portal de assinaturas, né, ele não vai ser vinculado ao portal de assinaturas, dado que o contrato já foi assinado pelas partes. Mas pela estrutura do formulário, basta colocar lá quem assinou o contrato, enfim, não tem problema. Perfeito. A próxima pergunta é da Amanda Chaves. Caso o CCI ou o CCT enviados via Cineconte constarem um status pendência, os agentes envolvidos receberão algum e-mail notificando a pendência? Sim, todas as interações vão ter uma notificação realizada via e-mail. Quem recebe essas notificações são usuários que têm o perfil negocia contrato. Então, os usuários que têm esse perfil do site da transmissora ou da usuária, então, as mensagens que o ONS mandar, alteração de status, vão ser notificados, tá? De todas as partes envolvidas. Então, CCI, CCT, transmissora, usuária, todo mundo envolvido vai estar sendo notificado e vai estar ciente ali do que está sendo tratado a respeito desses contratos. Então, sim, as notificações vão acontecer por e-mail, à medida do avanço das negociações. Perfeito. A próxima pergunta é da Ângela Guimarães, da Eletrobras. Boa tarde. É possível incluir mais de 2 representantes legais? A depender do estatuto da empresa, pode precisar alterar. Sim, é possível. A regra que a gente utiliza para assinatura dos contratos CCI e CCT é que basta 2 usuários para a gente concluir aqui o processo de assinatura. Ali no Cineconte ele não vai te limitar, você pode colocar quantos quiserem, não tem essa limitação. E testemunha da mesma forma, podem colocar várias testemunhas, mas quando uma se isso a gente entende que é necessário para concluir o processo de assinatura. Então, não tem problema colocar mais de 2. Para o sistema não faz diferença, tá? Lembrando que eles sempre serão enviados para o portal de assinatura no processo de assinatura, e aí os 2 primeiros que assinarem, os outros são descartados do processo, né, visto que só se precisa de duas assinaturas para dar andamento ao processo. Eu queria aproveitar essa pergunta para fazer um comentário a respeito do cadastro do Sintegre, a importância de manter ele atualizado. Então, às vezes acontece de um representante legal que saiu da empresa por algum motivo e ele ainda está cadastrado no Sintegre, ele vai continuar recebendo os e-mails, ele vai continuar recebendo link para assinatura. Então, assim, a importância de manter o dado atualizado vem muito nesse sentido também, né? Quem está cadastrado como assina o contrato, ele está apto a assinar o contrato. Então, assim, é só reforçar novamente a importância de manter esse dado sempre atualizado. Tá? Deixa eu pegar uma carona também nessa pergunta da Ângela, que é importante, né?
O que acontece? A gente, quando vai fazer lá a solicitação no Synercont, a gente pode levar até 30 dias para ter esse contrato assinado, né? Esse contrato ele vai passar por uma análise, e nesse intermédio podem mudar alguns representantes, né? A gente pode ter um diretor que entrou de férias e não vai assinar, a gente vai colocar outro. Não tem problema nenhum, a gente vai entrar lá no Sintegre, vai fazer a substituição, vai tirar o representante que não vai assinar mais, vai inserir o novo representante, ou no caso que a Ângela falou, vai colocar mais um novo para substituir aquele que estará ausente. Não importa em que fase do contrato ele esteja dentro do Synercont ou do portal de assinatura, essa substituição será feita automaticamente. Tá? Então, mantenham atualizado. Mudou um representante, vai lá no Sinteg e atualiza, que todo o processo vai ser atualizado automaticamente. Bom, temos uma pergunta do Diego Sarconde, da EDF Brasil. O ONS possui um modelo estrutural de CCI e CCT? Onde posso encontrar? Roberto, né? Não, Diego. A gente não tem modelo desses contratos. O CCI e o CCT são contratos que são negociados entre os agentes. As regras desses contratos são definidas na regulamentação pela ANEEL e também nos procedimentos de rede do ONS. Mas como ele é um contrato que é negociado entre as partes, das condições de compartilhamento e conexão das instalações das transmissoras, né? Então a interação ali com a usuária, com a acessante. Então a gente não disponibiliza essas cláusulas. O que a gente disponibiliza é um material orientativo, né? Que são regras definidas em regulamentação, que a gente disponibiliza, que são cláusulas que são permitidas, que não são permitidas. Então, basicamente, é aí que a gente entra como interveniente. Garantir que a regulamentação está sendo atendida ali, que não tem nenhuma cláusula que vá de encontro às regras estabelecidas. Então, não tem modelo. A gente tem modelo de CPST, de CUST, são contratos que partem da gente. Então, nesse caso, sim, mas CC e CCT não. Tá? Perfeito. Bom, tem uma pergunta da TBE. Existe um cadastro, perfil do agente, pessoa jurídica, que visualiza todos os perfis, pessoa física vinculadas a ela? Então, no Sintegre, desculpa, Jeff. Não, eu já Vai ia lá, falar que era com você. É com você mesmo. Ah, entrei. Então, no Sintegre, a gente tem o perfil de administrador do agente, e quem tem esse perfil é um usuário que foi cadastrado com um CPF, né? E aí ele consegue fazer a atualização, fazer alteração no cadastro dos usuários da pessoa jurídica para a qual ele foi liberado para ser administrador do agente. Então, ele consegue também entrar lá no cadastro do diretor, né, de quem vai assinar, de uma testemunha, ou mesmo de um... Como se diz, Jeff, o terceiro perfil? Anuente. Anuente. E alterar isso de uma forma, pelo sistema mesmo, consegue alterar todos os perfis dentro do SACT. Perfeito. Bom, tem mais uma pergunta da Mirella, né, da CPFL. Ela pergunta: os representantes do usuário acessante com o perfil negocia contrato terão acesso ao status contador de prazo? Ou Sim. será necessário consultar o representante da transmissora acessada que realizou o cadastro do contrato no sistema? Não, a gente está dando. A representante da usuária que tem um perfil negocia contrato, ela consegue entrar no sistema, ela vai conseguir visualizar todos os contratos relacionados a essa usuária. Então, se tem transmissoras diferentes, CCIs, CCI não, né? CCTs, termos aditivos. Então, ela vai conseguir ter a lista completa ali. A transmissora envia, né, ela é responsável por enviar, a usuária é notificada desse envio, e a usuária pode entrar no sistema, ver e interagir através do chat também. Então, a gente dá essa transparência, né, a todo mundo que participa do contrato, e a gente acredita realmente que isso é um passo muito grande que a gente dá, assim, em termos de processo, né, de melhoria, de desburocratização, de transparência. Então, a gente, sim, é um dos pontos mais positivos, na minha opinião, sobre o sistema.
Bom, tem uma pergunta do Sérgio Amorim. Boa tarde, sou o Sérgio Amorim da State Grid. O INS irá publicar algum documento informando os tipos de cláusulas que não serão aceitas no CCI e CCT pelo INS, assim como, por exemplo, caso fortuito ou força maior, ou com condições somente, ou essas condições somente serão informadas a cada análise CCI e CCT, avaliando caso a caso. Obrigado. Eu já respondo a pergunta do Sérgio, mas só me ocorreu aqui um ponto em relação à pergunta da Maiara, que é somente os contratos que eu estou envolvido eu consigo visualizar. Eu não consigo ver contratos de outros agentes, não, que eu não sou parte, né? Então, não sei se foi esse o viés da pergunta, mas se eu estou listado ali no formulário como participante desse contrato, eu vejo. Caso contrário, não vejo. E agora, voltando à pergunta do Sérgio, vou aproveitar, vou até mostrar para vocês o material que a gente fez, que ele está disponível, a gente vai disponibilizar o link. Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí, né? Esse aqui é o material que a gente vai disponibilizar, tá? Então, ele é um material interativo, então a gente vai clicando aqui nos menus. Então, aqui a gente detalha como é o CC e o CCT, tá? Não vou fazer uma apresentação, só mostrar como que funciona, tá? Então, aqui a gente navega o CC e CCT, informações básicas, a gente traz a regulamentação. E aqui a gente traz, nessa parte, o processo de aprovação e assinatura. Como que envia, já atualizado com o Cineconte, o fluxo que a Elisa e o Felipe apresentaram, quem assina, como que trata as usuárias anuentes, e aqui a gente tem pontos de atenção, que é a pergunta do Sérgio, tá? Então, aqui a gente tem regras, cláusulas permitidas, cláusulas não permitidas, bem listado, bem detalhado, cadastro no Sintegre, como que é feito, tá? A gente tem links aqui para os vídeos, então é um material muito completo que a gente convida todos a acessar. E ele está disponível na notícia do Sintegre e a gente vai estar notificando, divulgando ele também através das respostas automáticas da caixa de e-mail que a gente descontinuou. Tá? Perfeito. Bom, tem uma outra pergunta da Ângela Guimarães, da Eletrobras. Os cadastros já realizados pelos agentes legais para a assinatura digital será migrado automaticamente para o Cineconte? Eu acho que ela se Não, refere aos que foram enviados por e-mail, para a assinatura digital. não. A data de corte é hoje, então a partir de hoje os novos contratos que são enviados pelo Cineconte vão ser pelo Cineconte. O que foi antes, ele não vai entrar no Cineconte, não. Tá? É só o que é novo. Só lembrando, né, aproveitando isso, que o que vai ser utilizado é o cadastro que está no Sintegre. Então, quando novas submissões, né, ele vai utilizar os representantes, né, que estão cadastrados lá no Sintegre. Então, se tiver algum ajuste para ser realizado, tem que ser feito no Sintegre e depois isso vai estar integrado no Cineconte. A Maria Cristina, ela pede desculpa e diz que não está conseguindo se cadastrar no Cineconte. E pede para explicar novamente qual é o passo a passo que ela tem que fazer para buscar o perfil Negocia Contrato. Deixa eu ver aqui na apresentação. Então, o perfil negocia contrato, ela vai fazer pelo SACT. E ele vai habilitar ela ao Cineconte automaticamente. Em meu Eu perfil, vou mostrar. é, Na barra lateral, Eu não sei se isso... não, ainda não. É aqui, né? Na barra lateral, meus sistemas, é o sistema SACT, que é o sistema de administração de contratos. Então, vai aparecer a lista dos perfis, selecionar esse perfil aqui. Negocia contrato de transmissão. E na parte da Joana aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar novamente. Meus sistemas. Inclusive, nesse material, a gente vai disponibilizar um link com uma sequência de vídeos que mostra como fazer esse cadastro no Sintegre, né? Que já está disponível lá no site do INS. É interessante Sim. ver esse passo a passo. O passo a passo está nesse vídeo aqui, né? Então, meus sistemas, o sistema SACT,
e incluir o perfil, no caso, é o negocia contrato de transmissão, esse aqui. Ao selecionar, você já vai conseguir entrar no Cineconte. Certo? Perfeito. Bom, o Itamar da Cerbra Norte, como pedir exclusão de usuários que não têm mais vínculo com o agente? Esse é seu, Joana. Envia um e-mail para a central de atendimento, para o e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br, que a gente vai tratar a exclusão desse agente que saiu da empresa. O Felipe aqui fez uma pergunta bem interessante, né, que eu acho que vale a pena a gente explorar. O usuário cadastrado como negociador pode ser enquadrado também como testemunha ou representante legal? Sim, não tem problema. O único que tem incompatibilidade é o assine testemunha. Esses dois não podem ser concomitantes, mas ele pode negociar e assinar, não tem problema. Bom, temos mais perguntas, e as perguntas estão chegando, tá, pessoal? Ana Mes, e como faz para atualizar ou tirar um cadastro de um ex-diretor que saiu da empresa? Até porque somente ele tem a senha. A pessoa sai da empresa e não tem interesse de excluir o cadastro e continua recebendo os e-mails que não pode ter mais acesso. Entre em contato com a central de atendimento que a gente faz a exclusão desse diretor. A Ângela Guimarães da Eletrobras tem outra pergunta. Os cadastros já realizados pelos representantes legais para o assinatura digital... não, acho que repetiram aqui a pergunta, é a mesma. Será migrado automaticamente para o Cineconte? Essa já foi respondida. Bom, tem uma pergunta aqui da Mirella, da CPFL. Pode ser realizado a troca de representante legal ou testemunha dentro do sistema após envio do contrato? Pode. Enquanto o contrato está em negociação, é possível fazer alterações no formulário, editar. Talvez também mandar mensagem, a gente pode agir nesse sentido, sim. E lembrando que o próprio agente pode fazer isso, né, atualizando o cadastro no Sintegra, e automaticamente isso já é feito no portal de assinaturas também. Então basta atualizar no Sintegre que não tem problema. Perfeito. O Hugo da Chef pergunta: qual será o canal para tirar dúvida de utilização do Cinerconte? O nosso canal vai ser a central, tá? A gente, o sistema novo, a gente entende que vão surgir dúvidas, possivelmente sugestões de melhoria, né? Até mesmo algum bug, assim, a gente já testou ele exaustivamente, mas a gente sempre sabe que tudo que é novo gera um pouco essa questão, então a gente vai dar uma priorizada grande nesses primeiros momentos do Cineconte, um acompanhamento de perto aos agentes. Então, assim, pode entrar em contato com a central, e aqui já cai rapidamente para a gente, então a gente está super atento às dúvidas do Cineconte nessas primeiras semanas, mas o canal é sempre a central de atendimento, tá? Mas pelo telefone, o e-mail, tá? Perfeito. Tem uma segunda pergunta do Hugo da Chef, que é: no caso de assinatura de CCT com mais de uma usuária, onde o signatário é o mesmo para todas as usuárias, terei que cadastrar todas as usuárias no formulário do Cinerconte? Sim, o cadastro ele é individualizado. Então, se tiver 10 usuárias, a gente vai colocar as 10 caixinhas das usuárias, preencher os dados, e se for o mesmo, né, no formulário vai ter que ser preenchido, né? Então, mas aí a gente lembra a funcionalidade do salvar rascunho também. Então é possível fazer um preenchimento parcial, salvar, voltar em outro momento e preencher também. Mas da maneira como o formulário tá configurado, então é preciso preencher tudo. E claro que futuramente a gente entenda que dá para fazer uma simplificação, a gente
está super aberto a sugestões nesse sentido, né? Então, contribuições em todo sentido são super bem-vindas, mas da maneira como que a gente vai lançar ele hoje, a forma é essa que eu expliquei. Bom, tem uma pergunta da Camila. Para me desvincular da empresa antiga que trabalhava e me cadastrar como negocia contrato na empresa nova, devo solicitar ao e-mail do Sintegre? Você vai precisar entrar em contato com a central de relacionamento para excluir a sua conta antiga, caso você não tenha mais acesso ao e-mail corporativo, para você poder criar uma nova conta com o mesmo CPF. Bom, a Ana da Média Energia pergunta: eu gostaria de entender como faço para baixar uma cópia dos aditivos de CCTs assinados e que foram enviados no e-mail portal de assinaturas. Os contratos já estão assinados? Se sim, eles estão disponibilizados no SACT, que é o Sistema de Gestão de Contratos, os contratos vigentes assinados. E também, no momento que ele é assinado, os representantes recebem também por e-mail. Eu acho que é essa a pergunta, se eu entendi bem. Perfeito. O Bom, contrato já assinado está no SACT. uma pergunta do Rodrigo da CPFL. Você ia falar alguma coisa, Felipe? Não. Uma Não, ia pergunta do Rodrigo. só destacar mesmo que o repositório, né, para esses documentos é o próprio SACT. Perfeito. Temos uma pergunta do Rodrigo da CPFL. Atualmente, os acessantes informam para as transmissoras o signatário e a testemunhas que deverão assinar os CCTs, e as transmissoras repassam essas informações para o INS. Dado que essa informação já consta no Sintegre, haverá necessidade dos acessantes continuarem informando os signatários ou o link de assinatura será enviado automaticamente a todos que já estão cadastrados no Sintegre? É uma boa pergunta do Rodrigo. A gente orienta que as acessantes forneçam ainda essa informação para as transmissoras acessadas, até por motivo de conferência, de cadastro. Então, pode acontecer da transmissora for cadastrar o formulário lá, identificar que os diretores da usuária estão errados, não é quem a, a acessante tinha informado, ou então não tem ninguém cadastrado. Então aí eu preciso falar com a acessante, olha, cadastra lá no Sintegre para eu conseguir preencher o formulário. Então, o fluxo do automaticamente ele continua válido, assim, mas a gente orienta para que essa consulta seja feita. Né? Até para o contrato, assim, para o formulário já vir certinho para a gente faz a análise e daí já vai direto para o portal. Né? Atualmente, antes do sistema, a gente analisava, estava tudo pronto para assinatura, aí que a gente ia ver, aí o cadastro está faltando um, está faltando o outro, tem que ajustar, saiu da empresa. Então, assim, a gente está passando essa fase de verificação do cadastro para antes do envio. Então, isso a gente acredita que vai agilizar muito. Tá? Tem mais uma pergunta da Mayara, que é: boa tarde. Para novos usuários, nova transmissora, precisamos realizar uma solicitação específica de cadastro e acesso ao sistema? Joana, essa é contigo. Na Cadastro de verdade, novos agentes, né? na verdade, o que acontece? Quando a gente faz o processo para celebração de CCT, né, o agente ele é criado e é solicitado ao usuário que faça os cadastros e prossiga com os cadastros lá para a disponibilização desse contrato. Né? E aí a gente disponibiliza o link informando como é que é feito o cadastro, qual é o nome do agente que vai ser buscado dentro do Sintegre. Tá? Então, isso é feito na medida da celebração, no ato da celebração do próprio CPST. Bom, tem uma última pergunta aqui, a gente já está próximo aqui do horário, né? Que é do Carlos Augusto, que ele pergunta: haverá algum alerta do sistema para cumprimento pelos agentes do prazo regulatório de formalização de 90 dias para CCT e ou prazo do CCI?
Eu acho que ele Carlos, se refere aí ao prazo do parecer de do acesso, parecer de né? acesso. Carlos, não, o sistema não faz essa gestão, tá? Isso a gente orienta que os agentes façam essa verificação, né, do prazo do parecer de acesso. É uma conferência que a gente faz, tá, internamente, assim, para dar prosseguimento, mas é responsabilidade do agente fazer essa verificação, tá? E lembrando, né, que no caso, né, do parecer de acesso ter gerado um contrato de uso já assinado, o parecer de acesso fica perene. Então, não é necessário pedir uma atualização desse parecer de acesso único e exclusivamente para assinar o CCT, tá? Com os contratos de uso já assinados. Mas o sistema não tem esse alerta em questão. Ah, Lembrar também, perfeito, pessoal. né, Estivan, só para recomendar, né, como a gente comentou, né, que esse prazo dos 30 dias, né, é importante que o envio do documento pelos agentes já considere, né, um prazo de 30 dias de avaliação e considerando que a assinatura vai acontecer dentro desse prazo e para isso é necessário se programar, né, considerando que a validade, caso seja o caso de vencer o parecer, que seja enviada a minuta, né, com antecedência necessária, né, para que a assinatura Exatamente. seja realizada ainda dentro do prazo do parecer. Perfeito. Perfeito. Pessoal, respeitando aí o prazo, né, agendado, a gente queria agradecer a todos. As perguntas continuam chegando, tá? Se dúvidas que forem surgindo podem ser encaminhadas para a gente através da central de atendimento do ANS, tá? O endereço de e-mail está aí na tela. Brevemente a gente estará disponibilizando o material gravado, né, a gravação desse webinar com a apresentação e com o documento elaborado para melhores práticas de análise CC e CCT. Espero que o evento tenha sido de proveito de todos e agradecemos muito a participação de todos. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde, obrigada.